No calor dourado da Espanha romana, um menino caminha entre oliveiras e casas de pedra. Anos depois, ele cruza as ruas movimentadas de Roma, não com ouro ou poder, mas com pão nas mãos e amor no olhar. Entre colunas de mármore e sombras carregadas, ajoelha-se diante de um mestre que é levado à morte, ouvindo uma promessa que mudará seu destino. 3 dias depois, retorna diante dos poderosos, mas não traz ouro. Apresenta rostos sofridos, feridos e esquecidos, e os chama de tesouro. O que virá depois é a história de coragem, fé e entrega que atravessou séculos. Um caminho que vai das ruas de Roma ao fogo de um martírio, até brilhar como luz eterna na memória da Igreja. Siga-me agora e descubra, passo a passo, como São Lourenço transformou sua vida em um testemunho que nenhuma chama pôde apagar. O vento quente da Espanha carregava consigo o cheiro das oliveiras e o som distante das cigarras. Era final de ano, provavelmente dezembro, quando um menino veio ao mundo em Huesca, na província romana da Tarraconense. Seus pais, Orêncios e Paciência, eram cristãos fervorosos, pessoas simples, mas conhecidas por sua generosidade. Desde muito cedo, Lourenço observava os gestos de fé dos pais, a forma como ajudavam vizinhos necessitados, como oravam em silêncio antes das refeições e como falavam de Cristo como alguém vivo, não apenas uma história distante. Cresceu cercado por campos verdes e encostas suaves, mas seu destino o levaria muito além. Sua inteligência e caráter chamaram a atenção de um homem que mudaria sua vida para sempre, um sacerdote grego chamado Sisto, que viria a ser o Papa Sisto II. Aos poucos, Lourenço tornou-se seu discípulo. Quando Sisto foi chamado a Roma, levou consigo o jovem espanhol. Lourenço deixou para trás a terra natal, com o coração dividido entre a saudade e o chamado que sentia para servir a Deus. Roma era grandiosa, mas também cruel. Suas ruas exibiam templos imponentes e mansões de mármore, enquanto nos becos estreitos mendigos imploravam por um pedaço de pão. Lourenço, agora homem feito, foi ordenado diácono por Papa Sisto II. Como arcidiácono, era responsável pelos bens da igreja, mas para ele o verdadeiro patrimônio estava no cuidado com os pobres. Percorria as ruas com uma cesta de pão e um jarro de vinho, distribuindo alimento e conforto espiritual. Muitas vezes, sentava-se no chão ao lado de um enfermo para ouvir sua história, ou carregava nas próprias costas um idoso incapaz de andar até sua casa. Seu rosto era conhecido nos bairros mais miseráveis, e seu sorriso era para todos. Ele não apenas pregava o Evangelho, vivia o Evangelho. O ano era 258 d.C. O imperador Valeriano, decidido a erradicar o cristianismo, decretou a morte de bispos, padres e diáconos. Foi uma manhã tensa quando soldados armados invadiram o cemitério cristão onde Papa Sisto II celebrava a Eucaristia. Lourenço assistiu, impotente, enquanto seu mestre e outros diáconos eram algemados. "Pai, para onde vais sem teu diácono?" gritou, a voz embargada. "Não te deixo, meu filho, em 3 dias me seguirás", respondeu Sisto, com um olhar sereno que parecia atravessar a dor do momento. Lourenço sentiu no coração que aquele seria o início do fim, mas também o começo de sua vitória eterna. Logo após a execução de Sisto II, o prefeito de Roma convocou Lourenço. A ordem foi clara: entregar todos os tesouros da igreja. "Tens 3 dias", disse o prefeito. "Sim, senhor", respondeu o diácono, curvando-se levemente. Mas, em vez de reunir ouro e prata, Lourenço vendeu os objetos sagrados e distribuiu tudo aos pobres. No 3º dia, apresentou-se ao prefeito, trazendo consigo coxos, cegos, doentes, órfãos e viúvas. "Eis o tesouro da igreja", disse com firmeza. O prefeito, furioso, considerou aquilo uma afronta imperdoável. Lourenço foi jogado em uma cela escura, acorrentado. A umidade impregnava o ar,
e o som de ratos ecoava pelos cantos. Mesmo ali, ele pregava. Falava aos outros prisioneiros sobre Cristo, sobre a vida eterna e sobre a coragem de enfrentar a morte sem medo. Muitos choraram, não de medo, mas de alívio, ao ouvir suas palavras. Chegou o dia 10 de agosto de 258. No centro da praça, um grande grelhão de ferro foi aquecido com brasas incandescentes. Lourenço foi amarrado sobre ele. A multidão observava, e alguns choravam em silêncio. O calor era insuportável, mas o santo manteve-se firme. Em certo momento, olhou para seus algozes e disse com serenidade: "Podem me virar, este lado já está assado." A coragem e a fé daquele homem marcaram para sempre os que presenciaram a cena. À noite, cristãos recolheram o corpo queimado e o envolveram em um lençol branco. Em silêncio, levaram-no até a catacumba de Santa Ciriaca, na Via Tiburtina. Ali, o colocaram em descanso, com orações e lágrimas. Anos depois, uma basílica foi construída sobre seu túmulo, tornando-se local de peregrinação. Hoje, São Lourenço é venerado no mundo inteiro. Sua festa é celebrada em 10 de agosto, e a chuva de meteoros de agosto é conhecida como Lágrimas de São Lourenço. E assim, entre o fogo da terra e a luz do céu, São Lourenço não apenas selou sua fé com o martírio, mas reacendeu nos corações de muitos a chama da verdadeira caridade e do amor incondicional a Cristo. Sua história não termina nas brasas ardentes daquela grelha, mas ecoa até hoje em cada gesto de compaixão, em cada ato silencioso de serviço aos mais pobres, nos altares escondidos do sofrimento humano. Ele nos lembra que o verdadeiro tesouro da Igreja não está nos templos de mármore, mas no rosto dos necessitados, no pão repartido, na coragem de amar até o fim. E o silêncio da noite romana é quebrado apenas pelo som de passos apressados. Cristãos carregam o corpo queimado de Lourenço, envolto em um pano branco, pelas passagens úmidas das catacumbas. Anos passam, e sobre o local de descanso do mártir, uma basílica se ergue, majestosa, como um farol de fé. Hoje, em cidades e vilas pelo mundo, procissões caminham ao som de hinos, levando a imagem do santo entre flores vermelhas e douradas, enquanto no céu de agosto, meteoros cruzam como lágrimas de luz. O testemunho de Lourenço não é apenas uma memória, é uma chama viva que desafia o medo e aquece a fé de quem o invoca. E é nessa entrega total que descobrimos a glória da fé, a vitória do amor e o Cristo vivo que caminha entre nós. Agora, enquanto a fumaça da história se dissipa, nos resta contemplar. Que marcas de São Lourenço vivem em nós? Estamos prontos para reconhecer Cristo nos pobres e suportar com fé as nossas próprias chamas? Agora, com o coração inflamado pelo exemplo deste mártir, elevemos juntos nossa voz e rezemos a São Lourenço, pedindo coragem para viver e, se necessário, morrer pelo amor de Cristo. Glorioso São Lourenço, diácono fiel e mártir destemido, que não temeste o fogo nem a morte, mas abraçaste a cruz com amor. Olha para nós, peregrinos neste mundo, e fortalece a nossa fé. Ensina-nos, São Lourenço, a não nos apegarmos ao ouro e à prata, mas a ver nos pobres, nos doentes e nos esquecidos, o verdadeiro tesouro de Deus. Dá-nos ousadia para enfrentar as provações com sorriso e confiança. Protege-nos das chamas do pecado, fortalece-nos nas lutas diárias e guarda nossas famílias sob teu manto de intercessão, para que um dia possamos ver a glória de Cristo face a face. São Lourenço, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém.